Quero estar lendo o 25, o versículo 25 e o 26. Louvo a Deus pela vida da minha família. Nem sempre acontece isso, está todo mundo hoje aqui. Eita glória. E ao irmão também, não sei o nome do irmão, Rafael? Rafael. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Atos capítulo 16, o versículo 25 e o 26 diz assim, ó: perto da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, guarda isso aí, ó, de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém? Tome assento em nome de Jesus. Deus me fez lembrar desde o começo dessa história, após Jesus ter ressuscitado, andado 40 dias nessa terra, instruindo aos seus discípulos o que havia de ser feito, que esperassem em Jerusalém, que ele ia enviar o Espírito Santo. Após ele ser cheio do Espírito Santo, eles começam a pregar o Evangelho. Pedro ganha a primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. A segunda pregação de Pedro, 5.000 almas se rendem aos pés do Senhor. A Bíblia diz que a igreja ia crescendo, mas conforme a igreja foi crescendo, o inimigo também se levantou. O Império Romano veio com uma fúria para cima da igreja, mas a Bíblia diz que quanto mais eles perseguiam, mais a igreja crescia. Nos dias de hoje não é diferente. Quanto mais nos persegue, mais nós crescemos. Às vezes ficamos chateados, reclamando porque disso, porque daquilo, mas é para nós crescer. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados para o seu decreto, né? Eu estava sentado ali, ajoelhado ali, e o Espírito Santo me fez lembrar. Certo dia, Jesus perguntou para os discípulos, lá em Mateus 6,16, diz assim: quem os homens diz quem eu sou? Daí os discípulos falaram: estão falando que o Senhor é Jeremias, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, um dos profetas. Jesus disse: e vós? Quem dizeis que eu sou? Daí Pedro, tomado por Deus, diz para ele: o Senhor é o Filho do Deus Altíssimo, aquele que havia de vir. Aí Jesus vira para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, que não foi o sangue e nem a carne que te revelou, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Ô glória! Podem fazer o que for, irmão, mas não vai prevalecer. Ô glória! Vai que seja o nome do Senhor. Podem fazer o que for, irmão, mas não para a igreja. Não, ninguém vai parar a igreja. A Bíblia diz, irmãos, que eles foram se esparramando cada perseguição, mas o evangelho foi crescendo. A Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, pregando, fazendo sinais e maravilhas, começa a se levantar contra ele e apedrejam Estevão, e Paulo consentiu na morte de Estevão. Louvado seja o nome do Senhor. Logo após disso, Paulo pede carta para ir para Damasco, para prender aqueles que anunciavam o evangelho. A Bíblia diz que no meio do caminho ele tem um encontro com Jesus. A Bíblia diz que ele cai, fica cego, entra na cidade, e Deus fala com o discípulo Ananias, que era para ir orar para ele. E a Bíblia diz que Ananias questiona com Deus, dizendo, né, quantos males esse homem tem feito, e o Senhor manda eu orar para ele, né? Estou falando, conjecturando com as minhas palavras, mas a Bíblia diz que Deus fala para Ananias: este é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome diante dos reis dos gentios. Você vai ver quanto ele vai padecer pelo meu nome. Oh glória! O evangelho é padecer, irmão, não tem outro caminho. Nós vamos padecer, servindo de Kamashura Mandarácia, servindo a Cristo, nós vamos padecer, mas o nome do Senhor é glorificado.
A Bíblia diz que ele ora, cai as escamas dos olhos de Paulo, e a Bíblia diz que ele é batizado com o Espírito Santo. Paulo começa a pregar, mas a Bíblia diz que ali já começam rumores ali de querer matar Paulo. Descem Paulo à noite pela muralha ali num cesto, e Paulo vai para Jerusalém. A Bíblia diz, irmão, que Paulo, eles ficaram meio assustados quando, Paulo, esse homem mata, está aqui agora falando que está servindo a Deus. Mas eu fui pesquisar isso, irmão. Paulo passou uns 10 anos, irmão, buscando a Deus, participando de vigílias, de orações, se enchendo do poder de Deus. Hoje a pessoa aceita Jesus num dia e já pensa que já pode ser usado no outro dia. Não que Deus não possa fazer isso, não estou diminuindo o poder de Deus, não. Deus é poderoso para pegar uma criança daquela ali, uma das minhas ali, e usar na terra. Só que primeiro, antes de Deus levantar alguém, primeiro Ele prova. E hoje a pessoa aceita Jesus e no outro dia já quer pregar, já quer ser obreiro. Paulo ficou uns 10 anos estudando, se enchendo da palavra de Deus. Aí depois de 10 anos, envia a primeira viagem de Paulo e Barnabé. A Bíblia diz que foi um sucesso quando ele pregou lá, louvado seja em Listra, Derbe. A Bíblia diz que os judeus, os gregos creram, uma multidão, muitos creram no nome do Senhor. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que havia um homem lá, aleijado dos pés desde seu nascimento. Paulo, olhando para ele, diz que viu que ele tinha fé para ser curado, mandou aquele homem se levantar. Ei, eu tenho uma notícia aqui para você nessa noite: sem fé é impossível agradar a Deus. Para o milagre acontecer, nós temos que crer, nós temos que ter fé, que Deus é poderoso para fazer, independente da circunstância. Deus é poderoso. Às vezes a medicina fala, não tem jeito para a medicina, mas para Deus ainda tem não deu a última palavra. A Bíblia diz que depois eles são enviados, agora Paulo e Silas, pela segunda viagem. E a Bíblia diz que ele queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo impediu que ele fosse para a Ásia. A Bíblia diz que ele então, ficando ali, teve uma visão de noite, e o varão falava para ele, passa a Macedônia e nos ajuda. A Bíblia diz então que Paulo atende, a voz de Deus e desce para a Macedônia ali pela primeira cidade de Filipe, da qual ali, eles ficaram sabendo um dia de sábado que o povo orava na beira de um rio. Ali tinha uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de purpura, e ali Paulo, orando, começa a pregar. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus abriu o coração dela. Oh glória, louvado, a gente tenta ganhar a pessoa para Jesus, irmão? Mas nós não conseguimos. É o Espírito Santo que convence a pessoa. Nós não convencemos ninguém. É o Espírito Santo, nós só pregamos. O irmão Oswaldo está hoje aqui porque uma mulher pregou na porta do bar para ele. Eu estava lá na porta do bar, lá, atrapalhado lá, Passei 18 anos no mundo das drogas, mas a moça veio e falou para mim que Jesus mudava a minha história, que Jesus mudava a minha vida, que o apóstolo Paulo tinha sido um dos maiores missionários dentro da Escritura Sagrada, e que Jesus podia fazer isso na minha vida. E depois disso, quando entrava a depressão, que acabava o dinheiro, acabava a droga, o Espírito Santo soprava no meu ouvido, Jesus. Eu falei, aquela mulher é crente, o Jesus dos crentes vai mudar a minha vida. E passei a ir para a igreja, e hoje eu estou aqui para a honra e a glória do Senhor, Passei por uma casa de recuperação, Jesus libertou eu, curou eu de um câncer, me batizou com o Espírito Santo e me fez promessa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E estamos aguardando a promessa de Deus, estou só esperando ela. Aleluia, porque no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Queira o diabo, queira os homens ou não, vai acontecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eles começam a pregar, e essa mulher já tenta, e a Bíblia diz então que ela depois de tudo aqui,
Paulo ter pregado, ela abriu o coração e estive atento ali que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela pediu para Paulo e Silas ficarem na casa dela. Paulo ficou meio constrangido, mas acabou indo, e ali ficou por alguns dias. Mas a Bíblia diz, irmão, que quando ele passava indo para a oração, havia uma mulher que tinha um espírito de adivinho nessa cidade, em Filipos, que ela dava muito lucros aos seus senhores, né? Muitos iam lá atrás dela porque ela adivinhava, e sempre que Paulo passava, ela gritava: estes homens nos anunciam o caminho da salvação, são servos de Deus Altíssimo. E por alguns dias ela fez isso, mas Paulo, irmão, incomodado com aquela bajulação dela, né? Paulo olha para trás em nome de Jesus, sai! E o Espírito saiu, oh glória, e vendo agora aquela cidade, que o que trazia lucro para ela, já não trazia mais, não ia ter mais jeito, açoitaram Paulo e Silas, ai, perante todo mundo numa praça. E depois de ter açoitado Paulo e Silas, prenderam ele. Irmão, o Evangelho vai ter momentos difíceis na nossa vida. Das vezes a gente não entendemos, mas às vezes Deus fecha a porta, não é porque o inimigo está prevalecendo, Deus te permite, mas é para o nome dele ser glorificado. Muitas das vezes nós não entendemos. Eu fiquei 10 anos no Pedregulho, meu pai caiu numa cama lá, e eu tive que ir para lá, para ajudar eles, que eu não estava aguentando socorrer ele daqui do Pedregulho, e fechou-se as portas. Fecharam tudo as portas no começo. O primeiro ano foi um ano difícil lá no parque. Eu sou do parque, voltei para o parque. Esse ano já fez 4 anos que eu estou lá de volta. E se fecharam-se as portas, eu não entendia nada, mas orando, meditando, ouvindo, eu fui entender. Deus fechou a porta para que eu ficasse mais perto do meu pai. Às vezes a gente não entende. A porta vai fechar, é porque Deus quer trabalhar em alguma coisa. Alguma coisa Deus vai fazer. E eu fiquei assim, sem saber o que estava acontecendo, porque eu estava bem no Pedregulho, as portas tudo abertas, e agora eu vou para lá, as portas se fecham. Mas depois, com o tempo, eu fui entendendo que eu tive mais tempo para ficar perto dele, fui orando para ele. Deixa no final, eu falo o resto. Eu fui orando para ele, e depois eu fui entender o trabalhar de Deus. E aqui Deus tinha um trabalhar lá dentro do cárcere. Por isso que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, irmão. Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Ô glória. Então ele sabia do que ia acontecer ali. Por isso permitiu que eles fossem presos. É culto da resposta, né? Tá pensando que eu estou pregando aqui e eu não vou falar da resposta, né? Mas vou, opa, segura aí, isso aí foi só uma introdutória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui a Bíblia diz, ó, perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Orava e cantava hinos a Deus, oh glória. O Espírito Santo me fez lembrar de um louvor, né? Agora aí deu um branco aqui, eu até olhei no celular lá para mim não errar aqui, rapaz. Mas é aquele que o Daniel tá na cova, né? Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Ô glória! Ô glória! Quer resposta de Deus? Ora! Sem oração não tem jeito, irmão. Tem que orar. Sem oração não vai. Nós vivemos dias que as pessoas não querem mais orar. Eu falo em geral. Lá na minha igreja mesmo. De quinta, domingo, a igreja está amarrotada. Segunda-feira, que é culto de oração, tem 10 lá. Eu vou falar da minha. Eu não estou na igreja dos outros, eu não posso falar dos outros. Estou falando da minha. Aí eu fico pensando comigo. Como é que quer bênção? Como é que quer vitória? Se não vem orar. Aí domingo, culto lá de missões. O Espírito Santo está fazendo lembrar, eu vou falar. Eu convidei o pastor Jorge Lorena, né? Sempre está aqui, né?
E na hora final, o pastor Jorge falou para mim: ajuda a orar. E nós descemos orando. Aí eu ponho a mão na cabeça de uma mulher do círculo de oração, cai endemoniada. Vê se pode um negócio desse. Olha como é que a coisa tá por aí. Tá lá na segunda? Não tá. É a oração, irmão. A chave da nossa resposta é a oração. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei mesmo. Eu sei o que eu passo. E olha o que Paulo passou. Açoitado. Estava todo machucado. Hã? Ele não podia questionar com Deus? Ô Senhor, né? Expulsamos o demônio da mulher. Olha que tá. Mas não. Porque nós somos mestres. Eita Jesus. Ai. Nós somos mestres em questionar. Nós somos mestres em questionar. Mas aqui está uma grande lição para nós. Em momentos difíceis, nós orar e adorar. A hora que ficar a coisa apertada, vai orar, vai louvar o Senhor, porque tem resposta. Oh glória, aleluia. E olha aqui a resposta de Deus. Olha aqui, a glória. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todo. Eu quero profetizar aqui. Levanta a sua mão em nome de Jesus. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Tem resposta de Deus chegando. Tem um terremoto de Deus. De repente, o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Tome posse. Eu tenho algumas experiências com Deus. Parece que Deus não está trabalhando, parece que está tudo quieto. Não, mas Deus trabalha no silêncio, minha querida. Meu querido, nessa noite, Deus está trabalhando. Não desanima não, porque de repente Deus aparece e o milagre acontece. Quando nasceu a Esther ali, ela vai fazer 4 anos já, estou até se perdendo já, tanto filho. Oh, glória. A Esther, quando nasceu, eu me lembro que eu orei de madrugada. Irmão, hospital é um lugar difícil, perigoso. Pegar uma bactéria, uma infecção, ou até mesmo poderia ela falecer, a criança falecer, né? Gravidez não é fácil. E eu pedi para Deus, falei: Senhor, cuida deles. Não deixa acontecer nada com ela, nem com a criança. De madrugada. Mas quando ela entrou para o centro cirúrgico, logo em seguida chamaram eu sentei bem na porta, assim. Eu fiquei sentado lá sozinho, assim, olhei para cá, olhei para lá, comecei a orar. Falei: ô Jesus, entra aqui, Jesus. Entra dentro do centro cirúrgico. Não deixa que seja a mão dos médicos, mas as tuas mãos, Senhor. Rapaz, eu senti uma presença de Deus que eu dei uma rajada de línguas estranhas. Eu falei: ih, rapaz, segurança veio aqui dentro do Frei Galvão falando em línguas estranhas. Ele me põe eu para fora, né? Eu fiquei até bem com medo de alguém ter visto eu falando em língua. Eu senti uma graça de Deus, né? E chamaram eu para dentro, fizeram parte, eu não consegui ver. Falei: não vou ver não, doutor. Faz aí, depois eu vejo a criança. E eu olhei, nasceu a menina, tudo, tiramos foto, peguei e saí. Na época que nasceu o Ezequiel não podia, né? Mas agora da Esther e da Manuela já tiramos foto, né? E ali eu peguei e voltei pro quarto. Espero passar o efeito lá da hack, né? Daí, daqui a pouco a minha esposa chegou, ela falou assim: Osvaldo, o médico ficou apavorado. Eu falei: por quê? Ele ficou sem entender nada, como que foi acontecer aquilo. Deu um tempo, quando ele voltou para fechar o corte, um câncer tinha pulado para fora. Ô glória, é para dar glória mesmo. Um cisto voou do meu ovário para fora. Ele ficou rodando a máquina. Como aconteceu isso? Como aconteceu isso? Eu falei para ele na maior tranquilidade. Ele não entende, mas foi a mão de Jesus. Ó glória. E é de repente, irmão. De repente teve a criança com o negócio lá e nem sabia que tinha. Olha só. Jesus é tão tremendo. Eu disse que ele é onipotente, onisciente
presente. Lá na frente ele sabia, né? Vai vir a Emanuela. Deixa eu tirar esse negócio aí para não dar problema depois lá na frente. Eita glória! Jesus sabe de tudo. E aí de repente, irmão, Deus mandou um terremoto. E abriram-se as portas. As portas vão se abrir. Em nome de Jesus. Eu profetizo isso aqui nessa noite. Que portas vão ser abertas. Deus vai mandar um terremoto, vai acontecer cura, vai acontecer milagre, vai acontecer salvação, e tudo de repente, para de orar, oh glória, porque de repente Deus aparece e faz um milagre. Meu pai é um homem brabo, irmão, ignorante, brabo mesmo, chuco, puta de um homem, apanhei de montão. Hoje não pode bater mais, né? Estou vivo aqui, não matou eu não. Né? Ateu. Ele falava, eu não acredito em nada. Eu saí da casa de recuperação. Deus levou lá para o Rio Grande do Sul. Casei lá no Rio Grande do Sul, voltei. Fiquei 2 anos e pouco na casa dele. E depois quando eu fui lá para o Pedregulho, que Deus abriu a porta para nós lá no Pedregulho, eu fiquei 10 anos no Pedregulho. Eu sumi um tempo de lá. Aí depois quando eu apareci lá, ele olhou em mim e falou assim, nossa rapaz, como é que você tá mudado? Falou assim pra mim. Aí eu falei, nossa, ele tá vendo. Um outro dia meu irmão falando besteira lá, ele falou pra mim, falou pro meu irmão, para de falar besteira perto dele, que ele mudou de vida. Eu falei, olha, ele tá enxergando. Aí um dia nós fomos pegar um bolo pro menino, que era aniversário do menino ali perto do 14 bis ali, atrás do 14 bis ali, que antigamente no Shark ali. Os irmãos estavam fazendo um ar livre ali e deram um Novo Testamento para ele. Na porta do carro assim, eu estava dentro, eu vi. E ele leu. Passado um dia eu cheguei lá e ele falou assim, nossa, como ele sofreu. Eu falei, olha, o Espírito Santo abriu o olho dele, rapaz. Ele enxergou. Eu falei, Jesus está trabalhando. E enfim, caiu enfermo, né? Desgastou os ossos da perna, caiu numa cama. O homem trabalhou até os 75 anos. E de repente, do nada, cai numa cama e transtorna a cabeça do homem. Aí sempre o inimigo é sujo. O inimigo sabia que ele ia se render. Então começou a bombardear ele. Ele estava vendo coisas. Entrava pessoa junto com ele lá. Entrou um dia minha tia, minha prima. Ele viu outra pessoa junto. E ficou apavorado. O meu apelido é Dadinho, né? Chama o Dadinho para orar para mim. Chama ele. Eu sempre estava lá orando. E Deus nisso foi trabalhando. Na semana antes dele morrer, irmão, eu entrei no quarto e ele estava Jesus, e não parava de chamar Jesus. Eu falei, ô glória, chama que ele vem, pai. E eu vi que ele estava sofrendo. E a Bíblia diz que aquele que vem a mim de maneira nenhuma lanço fora. O homem é quebrantado, reconheceu que só Jesus podia mudar a situação dele, ou seja, fez o melhor, né? Levou ele. E de repente, irmão, quem diria? Quem diria? Oh glória, quem diria que Deus ia trabalhar no coração dele e ia salvar ele? Eu tenho uma promessa de Deus. Dentro da casa de recuperação, o inimigo soprava no meu ouvido, sai daqui, sua família é católica, sai daqui. E foi por muitos dias soprando no meu ouvido, e aquilo foi me entristecendo, e eu fiquei meio prostrado. Falei, puxa vida, né? Eu vim para Jesus, minha família não vai ver, eu sou duro de coração, meu pai não ia à igreja, não ia em lugar nenhum, minha mãe também se diz católica, mas não vai nem na igreja católica. Que bom que não vai. Né? Mas eu pensei, essas pessoas mudar de vida. Um belo dia entrou um vaso lá, o irmão pregando, sabe? Viu o outro irmão
de terno, subindo no avião. Falei, rapaz, esse homem é usado por Deus, vou pedir oração para ele. Irmão, o homem, quando botou a mão aqui assim em mim, assim, ó, a mão do homem tinha uma brasa. Botou aqui assim e falou assim para mim, assim, olha o renovo, direto do trono da graça. Aquele peso instantaneamente saiu. E o Espírito, o Espírito falou para ele assim, diga para ele que a família dele vai vir. Eu não vi meu pai entrar na igreja, mas eu vi ele chamar Jesus. Valeu a pena. Faz 18 anos. Esse ano fez 18 anos que eu passei por casa de superação. E desde lá eu venho orando pela minha família. E não vou desistir. Não vou desistir. Não vou. Ainda que Deus salve ele igual o ladrão da cruz, na última hora, vai valer a pena. Então não desista de orar. Não pare de orar. Ainda que você não veja entrar por essa porta, Jesus pode fazer um milagre lá dentro da sua casa e salvando ele, em nome de Jesus. E com Deus é de repente. De repente eu entro no quarto, o homem chamando Jesus. E depois na outra semana, cadê o homem? Está lá no cemitério morto. Eu falei, olha só que trabalhar de Deus. Eu sinto uma paz no coração. Vejo as pessoas sofrendo aí porque parente morreu, né? Eu fico pensando comigo assim, é o Espírito Santo de Deus mesmo, né? Para dar essa paz para mim, né? Eu vejo o pessoal, tem umas primas que perderam também o pai, vivem chorando, postando as coisas no Facebook lá. Minha irmã vive chorando, mas é porque não tem paz. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. E nós estamos em paz. Nós temos paz porque nós temos Cristo. Está guardado no Senhor. Ficar aí chorando. Por esses dias aí eu senti uma saudade dele. Porque quando a coisa apertava eu corria nele lá. E por esses tempos atrás aí eu fiquei uns 20 dias com o meu joelho inflamado, rapaz. E a coisa apertou, né? Aí eu lembrei, puxa, se meu pai tivesse vivo ele me ajudava. Né? Mas está guardado, está salvo. De repente, irmão, Deus trabalha de repente. Talvez você entrou aqui numa luta, numa situação travada, as portas se fechadas, né? E Deus está trabalhando no silêncio. De repente Deus manda um terremoto aí que você vai ver o que Deus vai fazer. Amanto que mandará um terremoto com vento ainda abrindo porta. Ô glória! Porque eu me lembro um dia que eu estava passando momentos difíceis e eu não tenho vergonha de falar isso. Vergonha é pecar, vergonha é roubar, mentir, dar mau testemunho aí fora. Isso que é vergonha. Eu estava passando um ano de dificuldade quando esse menino nasceu aí. Há 11 anos atrás, não tinha guarda-chuva. O pai quebrou os dois guarda-chuva, a sombrinha dela e o meu guarda-chuva. E nós não tinha dinheiro para comprar uma sombrinha para ir para a igreja, um ano que choveu muito. E eu perdi vários cultos. Isso foi entristecendo eu. Eu fui num lugar um dia, Deus tomou o vaso e falou para mim assim, Deus está abraçando você hoje aí. Vai tirar essa tristeza do seu coração. Deus está abraçando você e sua esposa. E eu não estou falando de você não. Mas você está sem condição até de ir para a igreja. Falou assim. Nossa, é Deus purinho. Pensei comigo, né? Daí ele pegou e falou assim, mas Deus manda te dizer que vai soprar um vento e as coisas vão mudar. Passei um ano lá, com as portas fechadas. Mas no segundo ano, faz 3 anos que eu não saio de lá do parque. Está escancarada as portas lá. E eu agora estou com a saúde, não está muito boa, joelho, coluna. Estou deixando de pegar serviço. Deus falou que ia soprar um vento. Deus vai soprar um terremoto com vento soprando, que você vai ver o que Deus vai fazer. Aguenta firme, passa o que tiver de passar, ô glória, mas não abre mão. Porque Deus tem bênção para nós, irmão. Deus tem bênção para nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ei, mandou um grande terremoto, irmão. Que as portas se abriram,
as prisões soltas foram as prisões. Deixa eu... Eita glória, é o céu que está mandando eu dizer aqui. Tem libertação, de Camachura Mandarácia. Tem libertação chegando. Tem libertação chegando. Oh, glória, Deus vai libertar. Aleluia! A Bíblia diz que foi solta as prisões, e acordando o carcereiro, vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis se matar. E cuidando que os presos já tinham fugido, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos que aqui estão pedindo a luz, soltou dentro do trêmulo, prostrou-se ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para que me salve? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Você está querendo? Crê no Senhor, crê no Senhor, crê no Senhor que vai ser salvo tu e tua casa. Bíblico, é a palavra de Deus, é uma promessa para mim e para você. Ainda que Deus não usou ninguém para dizer para você que vai salvar sua família, mas pela palavra de Deus, se tu crer, Deus vai salvar sua família. Oh glória! Amanda Cabachura Mandarácia. Oh aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele creu, irmão. Creu e levando ele à sua casa, pôs à mesa, e na sua crença em Deus alegrou a toda a sua casa. A casa dele foi salva. Eu disse que Deus é onipresente. Deus permitiu que Paulo fosse preso, porque queria salvar o carcereiro. Deus tinha uma obra na vida desse homem aqui, do carcereiro. Deus, eita glória, Deus tem obra na vida dos seus familiares, viu? Deus tem obra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não desista de orar, ainda que ele se levante. Porque aí ó, eu fiquei morando lá, morei 2 anos lá no parque, numa casa de aluguel lá. Aí cuidei 1 ano do meu pai faleceu. Fiquei mais 1 ano na casa, a dona pediu a casa. E eu não consegui uma casa para alugar lá. Caro, pagava 800 onde eu estava, os outros lugares era 1.200, 1.400, 1.500, 1.600, falei, nossa, Deus dobra. Aí eu tinha acabado de comprar a moto, eu falei, não vai dar, pagar moto, criança, tudo, nossa Deus, não vai dar. Eu tenho que achar uma de 800, porque 800 está no patamar, dá para mim, né? E procura daqui, não acho, desci lá no Pedregulho de novo, falei, vou voltar pro Pedregulho. Achei uma lá na Emoré, 850, falei, o que é R$50 a mais? Quando eu liguei na imobiliária, o rapaz jogou um balde de água fria na minha fé. Falou pra mim assim, você tem lerite? Eu falei, não tenho, rapaz, eu trabalho autônomo. Ele falou, então nem adianta você vir aqui. Falou pra mim assim, eu falei, puxa vida. Aí encostei no portão, minha mãe no portão, falei pra ela, tá difícil. Liguei lá, o rapaz falou pra mim que eu tenho que ter lerite. E falou pra mim que nem é pra mim lá, que eu não vou conseguir. Minha mãe olhou em mim assim, meu sonho era construir lá já faz tempo. De repente ela olha em mim e fala pra mim assim, tem cacique pra construir aqui? Tem um dinheiro guardado lá, e o que não der eu meto o cartão. Falei pra ela falou, então vai, constrói aqui. Eu construí no quintal da minha mãe, fiz 2 cômodos grandes, ela deu um quarto ainda pra mim, banheiro, cozinha, e tava tudo indo bem. De repente, de uns dias pra cá, tá se levantando. O ciúme das crianças. E eu já andei até procurando casa para alugar. Eu vou sair daqui, eu quero paz para mim. Mas Jesus vai salvar ela, irmão. Ainda que ela se levanta. Como se viesse para a igreja, levantasse a mão e reconhecesse que Ele é o Salvador. Mas não reconhece. Não reconhece, afronta. Eu falo para ela das promessas que Deus me fez, ela zomba de mim, ela dá risada na minha cara. Deus fez isso, falou isso lá dentro da operação. Deus curou meu tumor no meu pescoço lá, que era um câncer. Deus falou que vai dar uma casa para mim. Ela zomba.
Mas eu estou crendo. Deus usou 3 vasos, irmão. Antes de eu ir para o Rio Grande do Sul, Deus usou um irmão e falou para mim, está tudo preparado. Esposa, filho, casa, a porta é grande. Vigia, falou para mim. A porta é muito grande que Deus vai abrir. Foi onde Deus levou lá para o Rio Grande do Sul. Preparou a esposa, casei e Deus mandou ele voltar. No dia que eu cheguei, eu fui lá na Libertação, o Marcelo Satilho estava pregando. Não lembro se o seu irmão estava lá ou não. O pastor Ronaldo estava lá. Ele olhou em cima de mim, viu o cartório. Falou, casado? Sou. Não tem casa? Não. Deus vai dar uma casa. Aí um outro dia eu fui pregar lá no Putim, na tarde da bênção, na irmã Cida, lá. Preguei, depois que eu entreguei o microfone, ela falou assim para mim, irmão, quando você pregava, eu vi o irmão com uma chave. Deus não falou nada. Deus só mostrou a visão para mim, o irmão com a chave indo abrindo a porta da casa. Deus não falou nada, eu só tive a visão, não posso falar nada pro irmão. A visão foi essa, com o irmão com a chave na mão abrindo a porta. Já se passaram 16 anos, 17 anos, mas Abraão esperou 25. Eita glória! Ué, não acabei de falar de fé aqui? Então, prega, Deus prova. Vamos ver se ele tem fé mesmo para esperar. Mas eu estou crendo que Deus vai fazer um grande milagre. Vai sacudir o inferno. Deus colocou um versículo aqui no meu coração, aqui, ó. Eita glória! Eu vou ler aqui e vou entregar algo ali para minha esposa. Eita Jesus, Aqui, ó. Salmo 40. E o versículo 3, eu não vou nem ler o 2, que tirou de um lago horrível de charco de lodo e firmou meus pés na rocha, não. Deus fez eu lembrar desse aqui, ó, do 3. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. É o que Deus é o que Deus vai fazer. Muitos vão ver, vai temer e vão confiar no Senhor. Viu, Fernanda? Quando eu falava do meu pai aqui, o Espírito Santo falou assim para mim, fala para ela que eu vou salvar ele. Coração duro também. Eita glória. Mas o Senhor mandava falar para minha esposa, aquieta o coração que ele vai salvar ele, viu? Na mandacamachura mandaraça. Ô glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem salvação, irmão. Tem. Deixa eu profetizar. Tem salvação chegando aí. Deus vai fazer o milagre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tem um terremoto de Deus aí, você vai ver o que Deus vai fazer, rapaz. Só não para de orar, não para de orar. O segredo do meu milagre e do seu milagre é a oração. Continua orando, que daqui a pouco Deus faz um milagre que nem espera. É assim que Deus faz. Quem diria que Deus ia pôr o câncer para fora, irmão? Falou para ela, vou tirar. Ela falou, pode tirar. Aí ele tirou assim na mão dele e mostrou para ela assim. Ela viu. Ela falou, nossa, Oswaldo, um negócio cheio de raiz assim. Negócio feio. De repente. Não desista não. Tinha uma enfermidade na mão, que eu fiquei 2 anos e 2 meses orando. 2 anos e 2 meses orando. Fazendo campanha no monte. Pedindo para Deus usar um pastor para me curar. E um dia eu fui lá no municipal, tinha um pastor de São Paulo, muito usado por Deus. Eu falei, hoje Deus vai me curar. Fiz um jejum, oração, 21 dias. Eu estava o cartaz lá já. Eu falei, não, no dia Deus vai me curar. Deus até falou comigo. Né? Quando esse menino nasceu, passei muita dificuldade no primeiro ano. E falei para minha esposa, eu falei, vou largar a mão desse negócio de trabalhar de pedreiro. Vou trabalhar de outra coisa. Falei, vou fazer um curso de cozinheiro aí, vou trabalhar de cozinheiro, vou largar a mão desse negócio. Estava meio desanimado. Aí eu tava com problema no sangue, tava com muito ferro no sangue. Tem gente que tem anemia porque não tem ferro, eu tinha demais. Doía tudo, a junta,
né? Eu ia pro serviço cedo, eu ia assim com a mão, ó, balançando assim, porque formigava, doía. Até que um médico em Lorena descobriu e mandou eu para Taubaté para fazer sangria. E eu comecei a tirar meu sangue. Mas antes disso, no dia do culto, tinha uma senhora de São Paulo também que veio para louvar. E o pastor viu uma agulha tipo de crochê entrar por baixo do pé dela. Que correu as veias do corpo dela tudinho. Desentupina as veias dela porque estava entupida. Aí eu pus a mão na boca e falei, Jesus, isso aí que eu quero. Né? Toca no meu sangue, né? Mas no que eu pus a mão na boca, assim, ele falou assim, o irmão que está com a mão na boca, Deus manda te dizer, os homens fecharam as portas, mas eles esqueceram que quem abre porta para o irmão é Deus. E Deus tem bênção para o irmão. Ele falava assim, Deus tem bênção para o irmão. Deus que carimba papel. Eu falei, opa, tem coisa grande ainda aí. Aí eu mudei meu pensamento. Deus falou que tem bênção, então vamos continuar, né? Mas e a mão? Não falou nada. Naquele dia, nada. Aí o médico descobriu, mandou eu lá para Taubaté. Tô lá. E sofrendo, irmão, mas sofrendo. Pensa, o corpo inteiro doendo. Doía tudo. Um belo dia, irmão, eu entrei no regional, que eu ia no Hemocentro, mas eu ia com a ambulância da prefeitura. Então eu ficava na van da prefeitura. Eu ficava junto no regional até da hora para mim poder ir para lá. Chegava um pouco lá, eu assistia o jornal. Geralmente era 2h30, 3 horas que marcava meu exame lá. Então eu ficava ali assistindo o jornal. Mas um dia eu estava tão arrebentado e desanimado com essa situação, que eu fiquei sentado lá vendo o jornal. Daqui a pouco saiu uma mulher com câncer, carequinha, cantando de lá de dentro. Eu falei, Jesus amado. Eu falei, Jesus, me perdoa. Eu não estou com câncer. Me perdoa. Eu ali em espírito com Deus, porque eu vi ela sair. A mulher está com câncer, cantando, está alegre. E depois Deus, não, eu acredito que está aqui comigo. Meu Deus do céu. Eu fui lá, fiz o exame, tirei o sangue, eu voltei mais arrebentado. Eu fiquei 3 anos indo tirar sangue lá. Nas últimas vezes eu vim passando mal até. E dessas últimas vezes eu vim passando mal. E sentei no banco do taxista, que é perto assim, do regional, esperando a van encostar. De repente eu olho do outro lado lá, rapaz, o senhor com um canudo no nariz, tomando café pelo canudo, pelo nariz. Eu falei, meu Deus do céu, me perdoa. Tem gente pior do que eu. Meu Deus, um homem tomando café pelo nariz. Mas eu tava mal ali, irmão, tão desanimado por causa daquela situação. O Espírito Santo de Deus me fez lembrar um testemunho, porque na frente do regional é uma avenida. Uma moça que passou 3 anos dentro do hospital, com câncer no olho. Deus fez eu lembrar tudinho. Diz que dentro do hospital o pessoal via ela de saia. Mas você não é crente? Cadê seu Deus? Aí diz que ela entrou no banheiro e ajoelhou e falou, Jesus, a vergonha que eu estou passando, o Senhor vai me deixar eu passar por isso? E irmão, já passei da hora. Eu já vou finalizar. O Espírito Santo fez lembrar. O Espírito Santo falou para ela assim, te curo num minuto. Aí ela olhou no relógio. Não, esqueci o nome dela. Não, meu pai tem um relógio lá na glória. É no tempo dele, é no relógio dele. Mas o que eu vou falar para essas pessoas que estão me afrontando? Diga para eles que tu és o barro e eu sou o olheiro. Ai, eu falei, Jesus, eu lembrando ali, sentado e lembrando. Aí 3 anos o médico falou para ela, vai embora, vai morrer na sua casa, porque não tem mais jeito. E ela saiu fraca, diz ela, e que chegou na avenida assim, tinha que atravessar para poder pegar o ônibus. Ela não tinha força, ela encostou assim no muro.
E quando ela encostou no muro, ela viu que caiu uma bola de fogo do céu, assim, no meio da avenida, transformou num homem, pegou ela, pôs ela no ombro, levou ela, atravessou ela, colocou ela no ponto de ônibus. Quando o ônibus chegou, ela estava desacordada, ele pagou o ônibus para o motorista e falou para ela, a hora que ela acordar, diga para ela que eu amo muito ela. Mas Deus fez eu lembrar, só de Deus lembrar, eu testemunho, irmão, porque eu parecia que eu não estava aguentando, que eu não ia aguentar. Aí Deus falou assim, a hora que você não aguentar, eu carrego você, rapaz. Deus fez eu lembrar. Eu falei, meu Deus, olha só, né? E esse testemunho dessa irmã é muito forte. Ela em casa, os obreiros entravam e falavam, como é que pode? Ela era uma missionária, e agora a situação que ela está, né? E ela escutava, e de repente o Espírito entrou no quarto e falou para ela assim, o Espírito Santo, Hilda, eu vou no seu velório. Ela falou assim, Jesus, mas e aí? No velório que eu vou, Hilda, o morto ressuscita. Logo em seguida a morte entrou. E ela fala, abusada, né? Crente cheio de Deus é abusado. Faz logo o que você tem que fazer, porque meu Jesus vai me ressuscitar. A morte entrou, ela sentiu um gelo, o Espírito saiu, o anjo levou diante de Deus, de Jesus, virou um bisturi. O dedo de Jesus entrou dentro do olho dela, arrancou o câncer e escreveu lá no fundo, J. Nazareno. Desce, anjo, você vai andar de navio, vai andar de trem, vai andar de ônibus, vai andar de avião, conta tudo o que você passou e tudo o que você viu aqui. Aí o anjo desceu com ela e ela ressuscitou. Passado um tempo, o pastor estava lá no Engenheiro Neiva. Esse pastor de São Paulo é muito usado por Deus. Eu não fico correndo atrás de profeta, não. Sei que se Deus quiser, como já fez comigo, uma irmã lá perto de casa, um dia o Espírito Santo falou para mim, vai lá na casa dela. Eu não dei ouvido. Vai lá na casa dela. Eu não dei ouvido. A terceira vez eu falei, opa, tem alguma coisa. Eu entrei lá e falei pra minha esposa, vamos ali que Deus está mandando ir lá na casa daquela mulher lá. E eu não sabia, ela estava com câncer. Conversa vai, conversa vem. O Espírito Santo falou para mim, a hora que eu vou curar ela. Eu falei, Jesus. Falei, irmã, você tá com câncer? Ela falou, eu tava orando, olha aí, ó. Não tô na carne aqui não, tô no Espírito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu passei a manhã inteira orando dentro daquele quarto ali, pedindo para Jesus, traz alguém aqui que ore. Aí eu falei para ela, Deus mandou orar que vai curar. O médico arrancou o rim dela. Eu estava hoje lá no postinho, lá ela estava lá. Já faz 16 anos que a mãe está viva. Eita glória, arrancou, mas está viva. Eu sei, eu tenho experiência com Deus. Só que Deus usa o homem, Deus usa ele de uma maneira extraordinária, né? Eu lembro um dia na Rua dos Carteiros, a irmã com problema na coluna, ele falou assim, eu vejo você numa maca. E Deus está pondo a sua coluna hoje no lugar. É muito usado ele. Então eu peguei e fui lá. E aquele dia eu fui com uma fé, irmão. Quando ele chamou para frente para orar, eu passei do lado do obreiro e falei para ele assim, hoje Jesus... Falei para ele. Quando eu cheguei lá na frente, Deus tomou ele falou, dói a mão, né? Formiga. Mas hoje a cura chegou. Então, irmão, não desista. Continua orando, crendo que Deus vai fazer milagre. Em nome de Jesus. Amém? Me perdão pelo passado horário aqui. Posso orar rapidinho? Soberano.